Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de Israel, muitas igrejas tratam Israel como se fosse uma coitadinha, um povo coitadinho. E será que é isso mesmo que Israel é? Israel é o que realmente as igrejas dizem? Será que Israel sofre injustiça? Foi injustiçado? A história vai contar bem sobre isso. Israel foi um povo escolhido por Deus, uma nação criada através de um homem chamado Abraão. E Israel, depois de nação, já no Egito e no deserto, já saindo do Egito, já era um povo muito teimoso, muito difícil. Tanto é que Deus diz que Israel é um povo duro de servir, duro de se curvar, duro de reconhecer a Deus. E nós lendo a história de Israel em todo o Antigo Testamento, você vai ver que Israel é um povo muito complicado. Na verdade, muito incrédulo no que Deus queria que eles crescem. Mas eles queriam crer em outras coisas, queriam ser igual aos outros. Hoje Israel não quer ser igual aos outros, ele quer ser diferente. Mudou? Será que mudou? O próprio Jesus disse, se os milagres que foram feitos em Ares, em Israel, se fossem feitos em Sodoma e Gomorra, todos se converteriam, como se converteram todos em Nínive, quando Jonas pregou por lá. Mas Israel nunca se converteu. Israel foi deportado, foi expulso por todo o planeta, mais ainda na Europa, em 70 depois de Cristo. Em 1948, Israel volta para sua terra natal e se torna de novo um país, uma nação, o Estado de Israel. E hoje, Israel é um país rico, um país que desfruta de paz. Israel está em paz, mas está em paz com os homens, não em paz com Deus. Mas como não está em paz com Deus? A religião oficial de Israel é o judaísmo. O judaísmo não é uma religião de Deus, hoje ela não é. Porque quando uma pessoa se torna um judeu, não um judeu messiânico, mas um judeu tradicional, tem várias linhas, tem várias vertentes o judaísmo hoje. E o judeu hoje, na verdade, ele rejeita o melhor de Deus para nós e que também foi oferecido para ele até o dia de hoje. Eles rejeitam Jesus Cristo. Israel foi muito perseguido. As maiores matanças dizem, afirmam, não tem número certo, mas dizem que foi de judeu. Na época da guerra por Hitler, o Holocausto de 6 milhões de judeus, e eles foram espalhados por toda a terra, sofreram várias opressões durante toda a sua existência, foram cativos da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, e tudo isso Deus avisando que ia acontecer para que eles se convertessem. E até o dia de hoje Israel não se converteu. Israel na Páscoa ainda sacrifica um cordeiro, assa ele e come com o chamado pães asmo. Como pode então? Israel hoje é um povo de Deus? É. Mas é um povo desviado do que Deus tem para eles.
Porque o que Deus tem para eles é Cristo. Como eles não quiseram Cristo, Cristo veio para nós. Mas Cristo ainda está à disposição deles. Está posto diante deles. É só eles aceitarem, mas eles só vão aceitar. Só vão aceitar na grande tribulação. Só lá que eles vão reconhecer a Cristo. Então Israel, ele menospreza o que Deus tem para ele. Ele faz desfeita no que Deus tem para eles. Israel hoje segue, o judaísmo hoje segue a linha da Cabala, o Cabalá, como eles chamam, a Cabalá, né? E essa Cabalá é uma religião muito mística, acredita em magias, também está na Talmud. Israel acredita em reencarnação, vocês sabiam disso? Israel acredita em reencarnação, não é só o Espiritismo, não. Israel acredita em reencarnação e negam a Cristo. Está em paz com as pessoas que cumprem o que Cristo disse que Israel seria pisada pelos judeus, que a Bíblia diz que seria pisada pelos judeus. E existe cristão lá, mas muito pouco eles têm assim um certo prazer em dizer que só tem 2% de crentes, de cristão protestante. A Igreja Católica está lá dentro também. E existe até umas restrições para que os judeus não se convertam ao cristianismo. Eu ainda não estou certo, mas diz que quem converteu um judeu praticante ao cristianismo pode ser até preso. Mas Israel diz que é uma democracia. Israel rejeitou a Deus. Rejeitou o seu filho, que é Deus. Mas nós devemos orar por Israel. A Bíblia diz que devemos orar pela paz em Israel. Mas Israel já não está em paz. Não é em paz entre os homens. É em paz com Deus. Em paz é receber o príncipe da paz, que é Cristo. Mas Israel está longe disso. Ele tem orgulho do que eles creem. Eles têm orgulho do que eles são. Mas eles não creem no que Deus quer que eles creiam. E eles não são o que Deus quer que eles são. Então tudo que Israel sofreu foi injustiça? Não foi. Jesus disse que o que você planta é o que você colhe. Quando o cristianismo começou, com os apóstolos, na verdade até com Cristo, quem é que perseguiu os cristãos? Judeus. Quem é que matou Jesus Cristo? Foram os judeus. Eles dizem que foram os romanos, mas não foi, foram os judeus. Foram os judeus que pediu. Foi os judeus que pediram a morte de Cristo. Jesus andou no meio deles. Jesus fez milagres, Jesus operou maravilhas, mas quando um sumo sacerdote diz, peça para crucificar a Cristo, eles pediram. Eles esqueceram tudo o que ele fez. Quem matou a Cristo foi os judeus, não foi os romanos. Os romanos só, como Pilatos disse, eu lavo minhas mãos, é com vocês. A execução na crucificação foi os romanos, porque tinha que ser os romanos. Mas a ordem, o desejo veio dos judeus. E eles perseguiram a igreja durante todo o tempo. Lê o livro de Atos. Eles perseguiam, eles atrapalhavam o evangelismo, eles não queriam que os judeus falassem do evangelho. E mataram muitos. Eles não queriam que os cristãos falassem do evangelho. E eles mataram muitos cristãos. Muito. Eles mataram muitos cristãos. O primeiro, claro que Cristo era cristão, Cristo era Cristo. O primeiro foi Estevão. E por aí foram vários perseguidos e mortos por judeus. Depois, os cristãos ainda foram perseguidos pelos romanos, até que Constantino se converte. Mas os judeus atrapalharam muito a obra missionária, atrapalharam muito as pessoas conhecerem a Cristo.
Os judeus fizeram isso. Por isso que Cristo disse que o que você planta, você colhe. E eles colheram, e colheram pesado. E ainda vão colher muito, porque ainda rejeitam a Cristo. E ainda põe restrições ao cristianismo dentro do seu país. Terra essa que Deus deu para eles. Então não existe injustiça na terra. Tudo que acontece, acontece devido a ações dos homens. Não existe injustiça na terra. Porque quem controla a terra é Deus. E Deus não é injusto. Ele é justo. O seu Filho é o justo de Deus. E o Espírito Santo opera com justiça entre os homens. Então não há injustiça na terra. Se os judeus mereceram, mereceram. Se outras pessoas mereciam e tiveram, porque mereceram. Se você passa por alguma coisa, é porque você merece. Você não é inocente de nada. Inocente de nada. O único inocente que morreu nessa terra foi Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então não há injustiça. Se Israel perseguiu e isso lhe causou dores muito fortes, é porque eles buscaram isso. E desde aquela época para cá, eles ainda continuam rejeitando o Filho de Deus, que é o melhor de Deus na terra, que é o melhor que Deus tem e deu para nós, e eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Então não há justiça. Tudo que acontece está debaixo da justiça de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.